Boa tarde a você, ouvinte, que está nos acompanhando a partir de hoje, dia 7 de outubro de 2025, nesse podcast. É uma data muito especial porque está nascendo um projeto que foi alimentado internamente por mim durante um tempo e hoje eu tenho o prazer de dividi-lo com a minha amiga Andréia Barreto. Nosso objetivo é levar até você maior consciência de seu corpo, de como reage às experiências que passamos e como podemos, com técnicas simples, aliviar alguns desconfortos, como ansiedade, dores recentes e não muito intensas, taquicardias esporádicas, dificuldade para dormir e outras coisas que nos atrapalham e tiram a atenção daquilo que estamos propostos a fazer. Também vamos falar sobre o funcionamento do corpo, com suas estruturas e de como esse corpo conta uma história sobre você, como esse corpo conta uma história sobre a sua vida. O corpo é nosso maior instrumento, é através dele que realizamos, que conquistamos sonhos e desejos, que cumprimos nosso propósito. E é sobre isso que vamos conversar com você nesses encontros mensais. Mas não se preocupe, porque nossa conversa ficará disponível nas nossas redes sociais. Então, já nos acompanhe lá no YouTube, porque quando a gente postar, você pode tirar suas dúvidas, fazer perguntas, perguntar para nós sobre alguma doença, e a gente vai responder. E quando a gente não conseguir responder, nós vamos trazer convidados para poder responder para nós e também bater um papo sobre o assunto que você tiver uma proposta, ou que você quiser saber mais um pouco. Então, eu sou Ciomara Novo, sou fisioterapeuta e psicobioterapeuta. E eu e a Andréia somos profissionais da área da saúde e, em nosso tempo de trabalho, observamos muitas coisas, muitas dificuldades que as pessoas têm com seus corpos e com as emoções que se manifestam diretamente nele. E também vimos muitas pessoas melhorarem de sintomas e até se curarem das dores e de outras tantas doenças. E é disso que nós vamos falar durante esse tempo que a gente estiver conversando com você. Então, eu vou me apresentar e depois a Andréia vai se apresentar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é saúde, como que ela se manifesta, o que pode atrapalhar a nossa saúde. Então, como eu disse, eu sou Ciomara Novo, eu sou formada em fisioterapia e trabalho há 40 anos com as pessoas. No começo da minha carreira, eu trabalhei com um deficiente físico, fui para São Paulo, trabalhava em clínicas grandes, depois eu vim para cá e fui trabalhar direto em Ibaté, uma cidade aqui perto, para quem não conhece a região, né? E lá acabei montando o setor de fisioterapia na prefeitura e trabalhei por 12 anos na área ortopédica e também um pouco na PAI. Então, nesse tempo de experiência, o que acontece? A gente começa a observar que as pessoas, além de ter aquele problema físico mesmo, como as artroses, as lombalgias, cervicalgias e tantas outras coisas que vão limitando os movimentos, também tem muita coisa emocional por trás disso. E isso me intrigava demais. Eu queria sempre estar ajudando, sempre estar fazendo um tratamento um pouco mais completo. Então, o meu caminho de estudos dentro da fisioterapia acabou sendo na linha da psicossomática. E nesse caminho, o que eu fiz? Eu fiz curso de terapia corporal, fiz psicodrama, fiz acupuntura. Por uns 2 anos eu estudei um pouco de acupuntura. E até que eu fiz o curso de RPG, a Reeducação Postural Global, pelo método do Philippe Souchard. E lá eu comecei a trabalhar. Trabalhei durante 25 anos com postura, com dores, com problemas articulares mais crônicos, como os reumatismos, né? Pessoas que sofriam muito com dor. E eu, de novo, observava isso, né? Que, às vezes, um problema familiar, uma dificuldade que a pessoa tinha com dinheiro, ou no seu relacionamento, ou com algum colega de trabalho, seja lá o que fosse a ordem desse problema, acabava interferindo direto no tratamento. Muitas vezes saía da sessão melhorada e voltava a semana seguinte com a mesma dor, ou com uma dor um pouco menor, mas a dor resistente, que ficava por alguns anos. Então, eu fui conhecer outros métodos terapêuticos para ver se eu conseguia ajudar também desse lado. Fiz constelação familiar, microfisioterapia, e com a constelação mesmo eu estudei durante uns 12 anos, até que eu, depois de uns 6, 7 anos, me senti capacitada para atender. E foi aí que eu comecei o meu caminho mesmo na área da psicossomática, trabalhando com terapias.
E nesse caminho encontrei, então, a biodecodagem das doenças há 6 anos. É um método terapêutico criado pelo francês Christian Flesch. E eu fiz o curso, a primeira turma de formação. Hoje sou professora da Escola Francesa aqui no Brasil, que é representada pelo Instituto Cíntia Chiarelli, lá do Paraná. E a gente agora está começando a levar o curso para o Brasil, né, para as cidades, para as capitais. Mas eu encontrei um método muito eficiente, porque a biodecodagem ela junta vários métodos terapêuticos e o Christian criou o que a gente chama de protocolos de retorno à saúde. Então, ele acabou estudando a hipnose ericksoniana, a nova medicina de Hammer com os códigos biológicos, depois veio a programação neurolinguística, ciclos biológicos de repetição e outros métodos terapêuticos que acabou dando origem, então, à biodecodificação ou biodecodagem das doenças. E o que faz a biodecodagem? Ela procura a origem emocional dos problemas. E é sobre isso que eu gostaria de aumentar a consciência das pessoas. O meu objetivo com esse projeto é falar um pouco de saúde, principalmente, mas e do que atrapalha a nossa saúde. Por que nós estamos adoecendo tanto? Por que aumentando o número de casos disso, daquilo? Por exemplo, a obesidade em criança, né? E com uma perspectiva um pouco desanimadora, né? Porque até 2030... a gente tem a perspectiva de ter metade da população mundial obesa, né? Ou acima do peso, pelo menos. E no Brasil já é metade da população que está acima do peso. Então, e além de tudo que a gente faz, porque a gente, lógico, tem que acompanhar com uma reeducação alimentar, mudar o nosso propósito mental mesmo, né? De não fazer uma dieta, mas de ter aquilo como a sua alimentação. Então, comer coisas mais cruas e tudo aquilo que as dietas falam, né? Quando a gente vai numa nutricionista, ou no nutrólogo, ou no endocrinologista. Então, tudo isso nós vamos falar para vocês e vamos dar a nossa visão. Que, por exemplo, dentro da biodecodagem, o que a gente faz? A gente olha o que está por trás disso. Por que eu emagreço às vezes e não consigo ficar? Né? E porque às vezes não consigo emagrecer mesmo. Isso é uma coisa. E também aumentando o número de câncer e outras tantas doenças que vêm aparecendo. Então, esse é o meu propósito. Eu fico muito feliz de ter você aí assistindo a gente, né? E agora eu vou passar a palavra para a Andréia, ela vai se apresentar para nós. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com a Ciomara, falando desse tema, que é muito importante, que é presente na minha vida, aliás, a minha vida toda. Eu sempre tive o movimento como a palavra-chave da minha vida, porque o movimento é vida. Então, eu sou a Andréa Barreto, eu sou especialista em movimento. Eu trabalho com o corpo desde que eu me conheço por gente. Então, através desse movimento, de entender o movimento, é uma linguagem do corpo. É assim que eu enxergo esse movimento, que é essa linguagem que traz a essência, que traz essa consciência e traz a nossa saúde. Sem o movimento, a gente não consegue ser nada. E é através desse encontro, dessa união, da gente falar sobre saúde, sobre consciência, o que é saúde, o que é movimento, o que nós trazemos da nossa bagagem de história, do nosso trabalho, é que a gente se uniu. Então, primeiramente, quero agradecer esse convite. Eu estou muito feliz e nós já nos conhecemos há um bom tempo e eu queria falar quem é a Andréa Barreto, né? Então, eu sou educadora física de formação. Eu me formei pela UFSCar. Eu já trabalho há 25, 27 anos. Eu já fui professora na rede escolar por algum tempo, mas eu sempre, paralelamente, trabalhei. E hoje eu atuo com Pilates, que é meu carro-chefe, que o Pilates é essa consciência do movimento, da doença, de você tratar a doença. A gente não pode deixar de falar da doença, porque para ter a saúde, a gente precisa estar cuidando e estar movimentando o corpo o tempo todo. E eu sou criadora de um método, que é o método Balé Mix, que eu também misturei
a ginástica, o circuito, o funcional com o balé e o pilates. E eu tenho recebido e tendo dados muito importantes de mulheres que vêm se curando através desse método do balé mix, que trabalha música, que trabalha consciência corporal, que isso é muito importante. Eu sou terapeuta também corporal, eu trabalho com uma técnica que integra várias técnicas, que é a integração das fáscias. A fáscia é o maior órgão sensorial, então tem muito a ver com o trabalho da Silmara, que a gente, através de dores, de passado, de história que a gente traz desde lá de trás, né, podemos falar desde o útero da mãe, a gente traz toda essa história, essa bagagem e transforma em problemas corporais. Então, tem muitas doenças. Hoje a gente considera que em torno de 87% de problemas físicos, de dores no corpo, são de fundos emocionais. Então, que vai transformando a pessoa através do seu histórico, através como você trabalha. E aí começam as dores pelo corpo, articulares, musculares e problemas que, se a gente tem essa consciência do que vem por trás dessa dor, se a gente olha para ela, a gente consegue ter resultados fantásticos. E hoje eu estou terminando uma pós em acupuntura também, acupuntura sistêmica. Já conheço a Silmara há muitos anos, também conheço a constelação familiar, e isso nos traz esse olhar sistêmico, a gente agregar todas essas ferramentas que a gente foi acumulando durante toda a nossa trajetória como profissional da área da saúde, né? Então, hoje, para a gente resumir qual é o meu trabalho, eu trabalho com Pilates, com a integração facial, as terapias manuais. Hoje nós cuidamos um pouco uma da outra e isso vem trazendo um benefício muito grande para nós como ser humano. Como ser humano. Não como profissional, também como profissional, mas para a gente tratar o outro, cuidar um pouquinho do outro, a gente precisa se cuidar também. Então, eu trato da Sil e a Sil trata um pouquinho de mim. Então, é exatamente isso que a gente faz. É nos cuidar, unir nossas forças. A gente tem vários projetos Sim. juntas, né? Então, são projetos sempre com esse olhar do cuidar e principalmente, acho que das mulheres, né? A gente está falando um pouco no mês de outubro, então Sim. Era legal a gente falar um pouco isso, porque acho que 80% dos meus clientes são mulheres. Então, eu tenho esse olhar um pouco mais aprimorado para as mulheres, porque nós temos ciclos, né? Nós temos fases e fases muito importantes da gente saber olhar para essa fase que nós estamos vivendo, que etapa da nossa vida né? Se a gente está na pré-adolescência, na adolescência, na fase adulta, na menopausa, que tem toda essa transformação hormonal. Se a gente parar para pensar, uma mulher, ela muda de fase no mês quantas vezes, né? O período menstrual, o pós-menstrual, então são hormônios o tempo todo que vão mudando durante o mês. Então, imagina durante a vida da mulher. E isso nos traz uma bagagem, né? Uma bagagem grande. Então, acho que é um pouco isso, né? Esse autoconhecimento, esse olhar, o reencontro do olhar para o nosso corpo e o movimento. Se a gente não fizer esse movimento de trazer essa consciência, de movimentar através de pequenas ações, né? Sim. A gente não consegue dar um passo maior. Isso.
E você falando isso, me vem também para falar para os nossos ouvintes e os nossos ouvintes, né? Que esse não é um podcast, lógico, exclusivo para mulheres, mas isso é muito real. 90% dos nossos atendimentos são para mulheres. Por quê? Porque é cultural, né? Exato. A mulher, ela já nasce e de muito tempo... Bom, primeiro que o cuidado é a natureza feminina, né? Porque Sim. você vê a mãe que cuida do bebê, a mãe que gesta o bebê. Quando o bebê está naquela primeira fase da vida, a hora que nasce até 2 anos, ele está aprendendo a se cuidar. Então, ele tem uma relação muito simbiótica com a mãe, né? Então, o cuidado já é da mulher. E, às vezes, os homens pensam que se cuidar não é coisa de homem. Ainda a gente escuta isso no caminho, né? Então, isso também é bom para a gente trazer uma consciência de que isso seria... o cuidado, na verdade, é geral, né? Porque Exato. os homens também tiveram mães e também aprenderam a se cuidar. Então, o cuidado consigo mesmo. E por que é importante em tudo? Porque se a gente não está bem internamente, o seu corpo ele vai responder. E o corpo responde como? O corpo ele tem uma linguagem especial para falar conosco a partir do seu inconsciente. Então, ele vai responder do jeito que ele sabe, ou ele vai te dar umas dicas, né? E é através do quê? De dores, né? De disfunções do corpo. Você começa com uma sensação, por exemplo, às vezes um estômago, às vezes uma dor que vem, depois não vem mais, depois vem depois de um tempo, uma dor esporádica. Outra coisa, às vezes um sono meio atrapalhado um dia, depois você passa um tempo dormindo, aí começa, até que um dia a gente instala uma insônia, instala um reumatismo, instala uma gastrite, e assim todas as doenças que aparecem. E assim é com tudo, desde uma doença simples, vamos dizer, como um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, uma coisa assim que não nos atrapalha tanto, né? Sim. Até uma doença como um câncer, uma esclerose múltipla, isso tem o mesmo fundo. Então, e o que eu entendo é que a gente se afastou muito de nós, porque a aceleração do tempo está muito, né? A gente tem que fazer 1 milhão de coisas. E aí a gente acaba se afastando dessa essência, que é aquela que traz para nós o equilíbrio, a paz, a tranquilidade. E por falar nisso, o que eu queria que a gente abordasse um pouco também, aproveitando que a gente está falando do nosso lado profissional primeiro. E para a gente, só para completar, eu acho que é exatamente isso, que é o autoconhecimento. Isso. E o autocuidado. O autocuidado e o reencontro. Opa, bati a mão aqui. E o reencontro com o nosso próprio corpo. Exatamente. Porque a maioria das mulheres passam, os homens também, mas eu acho que a grande parte das pessoas, vamos dizer que são as mulheres, elas vivem cuidando. Elas cuidam do filho, é a função casa, né? da mulher, mãe, da casa, da mãe, do pai. E ela, né? Que horas que ela vai olhar para ela? Que horas que vai ter esse reencontro da própria mulher, né? Só queria complementar não tá certo. isso. E ainda você pensar, você que está aí está pensando assim, mas que hora que eu vou fazer isso? É essa dica que nós temos para você, Exatamente. porque é tão pequenininho o tempo que a gente pode dispensar para nós diariamente, e nós vamos te dar essas dicas aí. Então, acompanhe a gente, ok? Outra coisa. E aí eu queria conversar. E qual que é a nossa trajetória em relação a isso, né? E nós somos mulheres que fizemos uma transição de carreira, é isso que eu ia falar. Nós tivemos uma trajetória, começamos com uma formação muito cartesiana, olhando só para o corpo. E aí, na nossa observação, né, a gente começou a olhar para outras coisas. Que o e olhar como é foi além isso, disso, né? Foi tudo bem, além, né? É além do corpo, o movimento, a consciência. E foi fácil? Não. A gente errou muitas vezes, né? E aí eu vou falar um pouco também da minha experiência. Muitas vezes você faz tratamento, você propõe e a pessoa não dá continuidade, ou não funciona, ou... Um monte de coisa pode acontecer, mas a gente nunca pode desistir, porque a vida nos mostra um caminho, né? Por exemplo, para nós é o cuidar do outro. Só que eu tenho que aprender primeiro a cuidar de mim, para depois cuidar do outro e não me sentir responsável pelo outro. Começa por aí. Então, por exemplo, no começo dos meus atendimentos com a reeducação postural, o tratamento não dava certo, eu falava, pronto, eu sou péssima, eu não sei fazer, porque eu vou largar tudo, eu brincava que eu vou vender torta na praça, né? Porque a única coisa que eu achava que eu sabia fazer sem ser a fisioterapia.
Mas não é isso. E aí nós vamos lidando com essas adversidades da vida e acabamos então encontrando o nosso propósito em tudo isso que a gente já contou um pouco, nas técnicas psicoemocionais, né? na reintegração, que nem você falou da reintegração das fáscias, eu na biodecodagem. Quando eu encontrei a biodecodagem, eu falei, pronto, eu encontrei o caminho que eu procurava há muito tempo. Foi tarde? Às vezes as pessoas podem achar que sim, mas foi num momento de maturidade. Exato. Então, hoje, quando eu estou lá, que eu dou as aulas, que eu posso acompanhar os alunos, eu me sinto completa. E isso faz com que eu seja melhor naquilo que eu faço e a minha vida vai se acomodando, não é? Eu trabalho um pouco também, eu faço algumas mentorias com mulheres na área da saúde. E para ajudar elas entenderem, se a gente parar para pensar, não mudou o seu propósito. Não. O propósito é o do cuidar, é o olhar. E você mudou dentro daquilo que era o seu propósito. Sim. Então, você não deixou de cuidar, de ser fisioterapeuta, de mexer com o movimento. Você só integrou várias técnicas, né? Eu queria contar um pouquinho sobre a integração. Quem desenvolveu esse método é uma terapia manual, foi um psicólogo. Ele é um psicólogo italiano. E em 2016, eu queria fazer uma pós, né? Eu queria mudar. E tudo aquilo que eu penso em fazer é voltado para o que eu faço, para o cuidar, de trabalhar com o movimento. Sempre eu procuro me distrair através do meu trabalho. Se é certo ou errado, eu gosto muito do que eu faço. Isso me traz uma satisfação, um preenchimento, um prazer muito grande. E aí, um amigo meu que é fisioterapeuta me falou sobre essa técnica, eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou, tem muito a ver com o que você faz, com o Pilates. Na época eu fazia a formação de constelação familiar, eu não trabalho com isso, mas me ajudou a ter esse olhar sistêmico de entender a queixa do outro, olhar aquele problema físico que o meu aluno ou o meu paciente trazia, que ia além daquela dor. A dor lombar dele ia além. Então, quando você começa a olhar sistemicamente, integrando todas essas vivências, ter um olhar além da técnica que eu falo, né? A gente me trouxe uma amplitude muito grande. Aí minha filha falou para mim, mãe, você nunca fez massagem, o que você vai fazer isso? Porque era uma terapia manual. Falei, Carol, sempre aprende. Foi o que eu falei para ela, a gente sempre aprende. E foi transformador na minha vida, assim, sabe? Eu aprender, eu começar a olhar. Eu sei que tem muito ainda que aprender, a gente tem muito ainda que percorrer para estar entendendo o que é isso, mas foi transformador. E aí eu vi que tinha muito a ver, que aquela terapia me trouxe a cura de muitas coisas que eu nem sabia que eu estava adoecida, de um passado, de amarras que de crenças, são crenças que trazem dores no corpo. Eu tinha dor na lombar, e aí se você não olhar aquilo com gratidão e saber que muitas vezes a gente carrega aquilo que não é nosso. Sim, também tem isso. O corpo vai adoecendo. Então não deixou de ser uma transição de carreira, porque eu saí das quadras, eu saí da parte do personal para ter esse olhar terapêutico, né? E aí, depois de muitas vezes quebrar a cara ou perceber que eu tinha mais o que oferecer, a gente percebe que você se forma e fica um pouco perdido, ou vai copiar o que o outro está fazendo. Aquele fisioterapeuta tem sucesso, aquele mentor tem sucesso, o que ele faz? Mas será que é o seu propósito? Será que é aquilo?
Então, mas quando tem sucesso, às vezes é uma coisa que você falou. Às vezes a pessoa tem prazer naquilo que faz, ele gosta tanto que para ele, e isso gera uma energia positiva que faz com que os caminhos se abram. Eu, por exemplo, posso falar que eu sempre parece que na minha vida faltava alguma coisa, assim, né? E foi quando eu conheci a biodecodagem que eu me senti completa. E estando completa, você acaba tendo prazer naquilo que você faz. É gostoso você ver a pessoa melhorar. É gostoso você ver saúde. Quando a pessoa chega para você e fala: nossa, eu consegui tal coisa, ou eu estou sem dor já faz tanto tempo, assim, trabalhando numa técnica corporal, porém, um olhar um pouco mais ampliado. Exatamente. É isso que eu acho. A transição que eu entendo, nossa, assim, que é parecida... É essa. Você sai de uma aplicação só corporal, por exemplo, só o exercício, assim, tem que fortalecer isso, alongar aquilo, tudo bem. Às vezes faz um efeito bacana. Mas ampliar o olhar, o que será que está por trás disso? Exato. E aí eu só queria completar também que, assim, por trás de todo problema tem uma emoção. E toda emoção é uma regressão a uma memória do passado. Por isso que, às vezes, você mexe no corpo, fazendo uma massagem, fazendo uma liberação, vem uma emoção. Por isso que, às vezes, a gente toca no corpo da pessoa, faz um movimento e aquela emoção aparece. E o que eu observei, muitas vezes tratando com RPG, equilibrando as articulações e os músculos, a pessoa ia mudando a vida dela, o jeito dela se vestir, Exato. O jeito dela se pentear. Às vezes ela falava, tá tudo bem, estou numa fase boa da vida. Então, o que a gente estuda? O reverso, e no caso da bio, né, que é o que eu posso falar, e da constelação familiar também, porque eu também trabalho um pouco, e às vezes misturando as duas, de acordo com a necessidade da pessoa, elas fazem o quê? Um caminho um pouco mais direto, porque é direto no inconsciente. Para algumas coisas, funciona também. Então, você vê, e toda a técnica, todo método de trabalho, seja ele qual for, ele serve para a pessoa em algum momento. Por exemplo, às vezes você precisa do médico, precisa de um remédio, porque, por exemplo, se você tem uma dor que você não consegue sair da cama, como que você vai fazer uma massagem? Exato. Como que você vai fazer um movimento, um exercício? Você não faz. Não faz. Você não pode, às vezes, nem ir para o lugar. É então, um conjunto. Você trata isso. Aí, depois, você vai olhar por trás. Se você tem um câncer, você tem que tratar. Por exemplo, hoje, esse mês é o mês de câncer de mama. Você tem o câncer de mama, você vai falar, não vou fazer terapia, não vou fazer químio, não vou fazer rádio, por isso, porque tem muita crença por trás, e muitas não são verdade, porque elas são necessárias. Exato. E naquele momento. E depois você vai ver o que tem por trás disso, vai reabilitar suas articulações, vai soltar, às vezes, aquela face, aquela região que está aderida, para você melhorar o seu movimento e os seus aportes. Né? Por isso que eu falo que o movimento vai muito além do exercício físico, né? Ele é completo. Exatamente. Então, a fáscia, por ela ser esse maior órgão sensorial, e é isso que acontece. Às vezes você faz uma cirurgia, você tem uma cicatriz, você interrompe essa inervação, forma fibrose, aonde você sente dor. Porque quando corta músculo, corta tudo. Exatamente. Ali, né? E aí, na hora que volta, ela gruda mesmo. Então, você tem que ir ali soltando, porque daí as estruturas vão se recuperando. E falando nisso, você tem alguma dica, por exemplo, a pessoa tem uma dor, não forte, eu sei, porque eu entendo, né? E, de novo, a gente vai dar dicas para coisas simples. Mas se você precisar de um atendimento mais preciso, é só procurar a gente aí nas redes sociais. E aí, uma dica, por exemplo, vamos supor que a pessoa acordou aquele dia, não sei, com uma dor, mordeu muito à noite, ou ficou com uma dor cervical. Tem alguma coisa que a pessoa possa fazer? Você acha que... Olha, eu acho que a primeira coisa, a gente tem que olhar por que eu acordei com essa dor. Então, a segunda coisa é respirar. A maioria das pessoas não respiram. Pelo contrário. A gente tem dor segura, exatamente, pelo contrário. Se ela tem um problema, se ela está com uma aflição, com uma ansiedade, uma preocupação, já está falando, a gente está preocupado, a gente está antecipando aquele problema. Isso. O que acontece? A musculatura já vai enrijecer. Então, a primeira coisa é isso. Por que eu estou com esse pescoço duro? Por que eu acordei desse jeito?
será que eu estou preocupada? Então, acho que a primeira coisa pela manhã é a gente respirar. E a gente tentar meditar, agradecer. Então, quando a gente agradece... Tem muita gente que fala, ai, que besteira. Olha o que ela está dando de dica, de acordar, tô com dor no pescoço, tô com problema sério, vou respirar. Tem um livro que chama O Poder da Manhã. Eu sempre indico esse livro. É uma história verídica de um empresário. Hoje ele tem um sucesso assim, fantástico. Ele já tinha falido pela 3ª vez. Ele não arrumava emprego e ele foi se aconselhar com um amigo. E esse amigo perguntou, ele queria uma ajuda, um trabalho, uma ajuda financeira. E a dica do amigo dele foi, vai correr. Acorda e vai correr. E ele ficou muito pé da vida, vamos dizer, né? Muito bravo com aquilo. Mas ele começou a fazer isso. Ele acordou, ele criou forças para começar a fazer uma caminhada. Através disso, ele começou a liberar as endorfinas, hormônios, né? fazer a endorfina. A dopamina, principalmente, né? A ter sensações de bem-estar e com isso ele começou a criar novas ideias, novos recursos para ele sair daquela situação que ele estava. E hoje eu percebo, eu tenho um costume que é o dia que me sobra de domingo, ou eu ir correr, ou caminhar, nem sempre eu consigo correr, mas é tão transformador quando eu faço isso. Por quê? Porque eu estou em contato com a natureza, eu estou em contato comigo mesma, eu respiro, eu tenho ideias, eu agradeço tudo aquilo que eu consegui e entro lá comigo mesma o porquê que eu não consegui as outras que eu deixei para trás, se foi falta de tempo, se eu coloquei muita coisa na nossa agenda. Mas a respiração, isso eu comecei a fazer na pandemia, porque eu tinha rinite, muito ansiosa, eu tinha um grau de ansiedade muito alto e todo mundo acha que eu sou super calma, não que eu não seja, mas essa calma me trazia um grau de ansiedade muito grande para o meu corpo e trazia alguns problemas. Eu vivia com dor nas costas, fazia muito esporte, então eu estava com a minha adrenalina sempre muito alta. E hoje cortisol também, né? Cortisol alto. Por quê? Porque eu não dormia direito. Eu acordava preocupada, sempre com a cabeça a mil, pensando no trabalho. Não tinha tempo para mim. Aí eu fazia muita atividade física. Hoje não faço, não consigo mais fazer com tanta frequência que eu fazia antes. Eu fazia muitos exercícios de alto impacto também. Eu corria, eu jogava, sempre é bom, pedalava. É bom, precisa. Mas hoje, cuidado. Exatamente. Porque, por exemplo, eu atendi muita gente que não gosta primeiro, então aí vai uma dica que eu acho. A gente tem que descobrir coisas que a gente gosta de fazer. Que tenha prazer. Porque tem coisas que você tem que fazer sempre. Exercício, por exemplo, é uma coisa que é muito bom a gente ter uma constância e sempre. Então, vou falar, eu, por exemplo, não gosto de correr. Então, se eu vou correr, eu já tentei, mas eu ganhei uma bursite no quadril, ganhei uma bursite no ombro, uma dor. Então, eu descobri o que eu gosto de fazer hoje, que é pilates, que é na água, que é uma massagem. E eu já não gosto de água. Isso. Eu nunca gostei de nadar. Então, essa é a dica, eu acho. Exatamente. O que me dá prazer? Eu vou contar uma coisa, né? Aqui. Eu não gosto de musculação. Nem eu. Eu não gosto de musculação. E tem gente que ama, tem né? gente, e tem pessoas que juram que, principalmente mulheres que entram na menopausa, que a única coisa, isso é muito bom a gente falar, assim, que é só musculação. Isso é mentira. Não é verdade. Porque você consegue fortalecer, ganhar massa muscular com outras atividades, como pilates, como funcional, você fazer exercícios com pesos livre. Então, o que importa é você fazer aquilo que te dá prazer. E você aprende, às vezes, a ter prazer, porque tem gente que fala, eu, por sempre vir do esporte, de fazer coisas
que sempre eu estava com a frequência muito alta, que desde menina eu corro, desde menina eu jogo vôlei, eu fazia balé. Então, tem um histórico nunca fui de fazer exercícios parados, né? Aquilo era sempre coisas Os de alto. aeróbicos, né? Exatamente. Quando eu comecei a fazer Pilates, a me interessar, por que eu fui fazer o Pilates? Porque eu era personal e eu tinha um alto número de pessoas que tinham problemas, que não estavam me procurando simplesmente porque queriam ficar sarados, com um corpo bonito, ganhar formas. Queriam também, mas vinha um problema atrás. Eu atendi uma pessoa que tinha sido atropelada, outra que tinha sofrido um acidente, que tinha algumas sequelas e precisava do movimento, precisava fortalecer. Mas de que maneira? Tinha que ter um olhar diferenciado, não você ir lá com aquele protocolo de musculação ou aquele exercício, não. Eu precisei começar a estudar o que aquela pessoa, como era o corpo daquela pessoa, o que tinha por trás, de que maneira. Ela precisou se sentir integrada naquilo e passou a gostar de fazer o movimento. E aí a gente pode, então, ver que o corpo, ele aguenta o alto impacto por um período da vida. Quando a gente começa a envelhecer, que é o meu caso, por exemplo, ele não aguenta mais, porque você vai perdendo um pouco de líquido, você vai perdendo um pouco de substâncias, isso é da natureza. Então, a gente tem que se adaptar às coisas. Então, a gente não consegue fazer para sempre. E é o que a Andréia está falando, o alto impacto, ele está liberando cortisol e adrenalina. Então, não sei se vocês estão reparando, mas muita gente com diagnóstico de TDAH, por exemplo, porque fica mais distraído, porque não consegue ter foco. Às vezes, isso tem a ver um pouco com esse movimento acelerado. Com esse estímulo que foi dado muito tempo. No seu trabalho, você tem um movimento acelerado, você tem que fazer vídeo, você tem que estar na internet, principalmente para quem é autônomo. Então, você está lá no seu emprego, você tem que cumprir meta, tem que vender tanto, tem que não sei o que lá, tanto. Então, isso é uma aceleração e o seu corpo fica o dia inteiro produzindo um cortisol e uma adrenalina acima da média. Exatamente. Então, você tem que ter o descanso. Porque se você não tem o descanso no fim do dia e você permite que o seu corpo comece a produzir, por exemplo, a serotonina, a melatonina, né, e as dopaminas que vão te relaxar, vão te dar o bem-estar, e aí você fica muito tempo nisso, você acaba adoecendo. Isso é uma coisa. Outra coisa é as articulações, elas vão enrijecendo, então você tem que começar a dar para o seu corpo o carinho que ele merece. É isso que eu tenho como meu trabalho. Nesses 40 anos, né, que eu trabalho, eu acho que a gente tem que fazer, mas também tem que fazer a compensação. Você tem que parar um pouco e respirar mais coordenado. Você tem que parar um pouco e tomar aquele banho gostoso, por exemplo, passar um creme, sei lá, dar uma descansada, assistir um filme legal. Você não precisa estar sempre em atividade, porque o corpo não é feito para isso. Está tudo dentro daquilo que é a natureza do corpo. Nós precisamos do trabalho, claro, precisamos produzir, claro, precisamos ter conforto, mas nós precisamos também do descanso, nós precisamos ter prazer. Faz parte da vida do ser humano. E acho que hoje, na sociedade do tipo que a gente vive, acontece muito isso. Por isso as doenças vêm. E aí vamos já para o nosso tema, que daqui a pouco dá o nosso tempo, e no final eu queria ensinar um pequeno exercício para ajudar nisso. E aí eu queria que você falasse, então, de tudo que você viu, para você hoje, o que é saúde. Né? Que é saúde? Para a gente poder levar essa consciência e para você que está em casa, pensar um pouco nisso. Saúde para você, o que é? É não ter nenhuma doença? É fazer muita atividade, ter um corpo bonito? É você olhar no espelho, o seu corpo está lá, mas você não sabe o que está por dentro? Então, o que é saúde para você? Depois eu falo o meu conselho. Saúde, para mim, é movimento. A primeira coisa, saúde é movimento. Mas não é só o movimento do corpo, é um movimento da vida, das emoções, da mente. É um conjunto. É você estar presente, é ter consciência de quem é você, de aceitar quem você é, de se sentir bem.
e está sempre em busca de melhorar esse conjunto de fatores. A saúde, ela tem várias conotações de a falta da doença, em primeiro lugar. A saúde é não estar doente. Então, o que é estar doente, né? Sim. O que eu posso para melhorar? O que a gente morar no nosso próprio corpo? Hoje, eu tenho muito mais essa consciência de quem eu sou, porque eu procurei estar sempre servindo. E eu não sabia quem eu era, nem qual que era o meu propósito realmente, qual que era a minha missão, o que eu queria. E aí eu percebi que eu quero estar comigo, eu quero respeitar, me acolher. Eu acho que saúde é isso. Quando a gente perceber que a gente está cansada, é descansar. Não temos que estar em movimento o tempo todo. Eu me cobrava muito. Eu não me permitia assistir uma TV, ver um filme. Por quê? Porque eu estava com coisas atrasadas, porque eu tinha que estar trabalhando, porque eu falo de movimento, eu tinha que fazer exercício, eu tinha que estar correndo, eu tenho que pedalar, eu tenho que fazer musculação. Eu tenho que me respeitar. E acho que saúde é isso. É a gente fazer um movimento, muitas vezes, que o nosso corpo pede. Eu sei que eu muitas vezes eu quero só dormir, né? Ou não quero fazer nada. Mas que movimento você tem feito para ter essa saúde? Que equilíbrio é isso? Acho que saúde é um pouco de equilíbrio. Isso Para mim é isso, sim. Um equilíbrio entre as coisas que você pode fazer, né? E o que você deve fazer, considerando a natureza humana que você tem. Então, que nem você falou, nós precisamos do descanso, nós precisamos, às vezes, desligar a mente. Então, às vezes, a gente não consegue meditar, por exemplo. Você fala, agora eu vou meditar, põe uma musiquinha, aí o pensamento vem acelerado. Mas meditar, o que quer dizer a palavra meditação? É foco. Então, se você está caminhando, por exemplo, e está focada no que você está fazendo, é uma forma de meditar também. Se você está assistindo um filme, está olhando para a televisão e assistindo e concentrada na história, é uma outra forma. Tudo bem que quando você usa os elementos da natureza, aquilo dá uma potencializada no efeito. Só para te interromper um pouquinho, tem algumas técnicas. Uma delas é você prestar atenção na sua respiração. Isso, é isso que nós vamos fazer no final agora. Isso já faz você começar a aprender a meditar. Isso. Porque a cabeça viaja mesmo, ainda mais se você tem uma cabeça agitada, um trabalho agitado e tem essa necessidade de estar pensando o tempo todo, existe essa dificuldade de meditar, de zerar o pensamento. Então, uma das coisas é aprender a ouvir a respiração, contar a respiração. Então, tem várias técnicas. É como se você enganasse a mente. Exatamente, E contar número, tem gente que medita rezando, cantando. Sim. Então, coloca uma música que aquilo traz um grau de equilíbrio, de fluidez para a pessoa e ela vai cantar, ela senta de uma maneira confortável, às vezes fechar os olhos e ouvir e sentir a respiração. Então, são técnicas. Isso. Eu faço muito isso de manhã e comecei a fazer quando estávamos na pandemia. Então, e saúde, para mim, é isso. É um equilíbrio entre aquilo que você tem e aquilo que você pode fazer, sem gerar estresse. Porque a falta da saúde, o que é? O que leva a gente à doença? É o estresse. Porque no estresse... E o que é o estresse? O estresse é o aumento da produção dessas substâncias, como adrenalina, noradrenalina. Então, você tem um problema, você precisa resolver. O seu corpo ele precisa produzir substâncias para você aumentar o seu aporte, aumentar a sua atenção. Então, se você acha que você tem sempre que trabalhar, o que acontece? Vai ficar sempre produzindo essas substâncias e o contraponto não tem, que é você produzir as endorfinas, por exemplo, que vão te relaxar e vão te dar a sensação de bem-estar. Isso é uma coisa. Então, saúde, para mim, é uma coisa que está um pouco em movimento o tempo inteiro. Então, não é exatamente não ter a doença,
mas é também entender a doença, ter uma consciência da doença e aprender a ouvir o corpo, talvez antes da doença se manifestar. Porque a doença é a última forma que o corpo tem de contar para a gente que tem alguma coisa errada com a nossa história. Então, primeiro a gente tem uma sensação, depois com aquela sensação vem uma emoção, e aí depois que aparece o sintoma. Então, se a gente aprende a se escutar, que é isso que eu vou dar fazer um pequeno exercício, que se você quiser treinar todo dia, você pode, porque você vai aprendendo a ouvir o seu corpo. Exato. Se você aprender a ouvir isso em você, você acaba encontrando essas emoções que estão te desequilibrando internamente. E aí, hoje, nós temos muitas técnicas, muitos instrumentos terapêuticos que vão levar a gente cada vez mais nesse caminho do equilíbrio, cada vez mais no caminho do autoconhecimento. Então, para mim, assim, quando a gente adoece é porque nós nos afastamos de quem somos. Eu me afasto da identidade. Eu me olho no espelho e não me vejo. Então, a gente pode pensar, quantas vezes eu levanto de manhã, escovo o dente e faz um mês, 1 ano, 10 anos, 50 anos, que eu não me olho, não sei nem quem eu sou. Né? Eu fiz uma anotação aqui que eu acho que resume isso que a Sil falou, que quando estamos em movimento consciente, tudo muda. A forma de respirar, de pensar e de se relacionar e de viver, né? Isso. Muda a nossa forma de viver. E o movimento não é só o movimento corporal, tem o movimento emocional de dentro, tem esse olhar para dentro, olhar quem eu sou. É isso mesmo que eu estou vivendo, que eu quero? Quando a gente falou da transição de carreira, por que eu tinha uma insatisfação? Porque aquilo não completava de todo aquilo que era o meu propósito. Então, quando eu encontrei o lugar certo, a coisa que eu gosto de fazer, aquilo que me dá prazer, eu gosto de estudar, eu gosto de ensinar, então isso muda a vida. E aí é fácil transitar de carreira? Não é. Não. Só que é prazeroso. Parece uma coisa até meio paradoxa, né? Mas não é. É prazeroso hoje fazer outras coisas que não seja aquilo, né, que a gente faz muitos anos. Enfim, são muitas coisas que a gente pode contar para vocês nesse período. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou propor que a gente faça um pequeno exercício, que pode ser exercitado todos os dias, se você tiver tempo, ou se você não tiver tempo todos os dias, que você possa tirar 5 minutos do seu dia, seja de manhã. Eu, por exemplo, faço essas coisas às vezes à noite, no fim da tarde, depois que eu tomo um banho, porque eu não trabalho mais à noite, a não ser que eu vou dar uma aula, né? E aí, no fim do dia, então, eu vou lá, eu faço minha leitura bíblica, faço minha concentração, faço minha respiração para eu dormir bem. Então, eu não faço de manhã. De manhã eu gosto de fazer outras coisas, gosto de fazer atividade física. Então, hoje, todo dia de manhã, eu me propus a fazer uma atividade também, que me dá prazer. Então, isso vai transformando a vida. Isso é muito interessante, a gente descobrir isso, do que forçar de fazer coisas. E cada vez que você força uma coisa que você não gosta, né, tem esse aspecto de que, às vezes, traz o sintoma. Mas pode ser que você ache que não goste de uma coisa, mas se você começar devagar e conectando com o seu corpo e se sentindo, talvez você descubra que não é bem assim. Então, vamos começar pequenininho, né? Talvez 1 vez por dia, 3 vezes por semana. Você que dá o seu tempo. E até isso é um respeito. Sim. Né? Uma coisa que eu queria completar nisso que você está falando, que tem muitas mulheres, principalmente 50 a mais, que elas estão num período, numa fase de vida que elas não conseguem se achar. Qual é o lugar delas? Porque quem está lá com 30, 40, teve está tendo uma outra visão, outros conhecimentos da vida. E aí ela está tentando, muitas vezes, se enquadrar numa faixa etária que não é a delas. Imagina, nós duas, que temos mais de 50 anos, a gente fazer uma transição de carreira com essa idade é para poucas, né? Porque muitas mulheres, elas acham que não é mais a hora, que já passou a hora. Mas é isso, a gente fez um movimento pela vida, um movimento de que transformou a nossa vida, transformou o nosso olhar.
e trouxe muita satisfação, né? É. E o externo, para nós, mobilizou o que está internamente, às vezes, estagnado. Porque toda vez que a gente tem um conflito que nos estaciona, ou que nos leva para esses lugares que a gente parece que não se encaixa, é porque você tem um conflito. E esse conflito bloqueia uma parte nossa. Então, esse movimento começou lá, com o questionamento, com aquilo que a gente não conseguia dar conta, e o que eu posso fazer. Então, esse movimento faz com que, externamente, a gente consiga se mobilizar e aí encontrar esse caminho. E aí, o que a gente vai fazer para... outra coisa que eu queria contar para vocês é que quem comanda tudo isso em nós é o nosso sistema nervoso autônomo, que é o simpático, é o nome até simpático, e o parasimpático. Um acelera e o outro acalma. Então, toda vez que você tem que fazer algo, é esse sistema simpático que vai liberar essas substâncias. Exato. Então, ele faz algumas reações no corpo. Quando você termina de fazer aquilo, é ele que é o outro sistema que fala, agora nós podemos acalmar e voltar as coisas no equilíbrio para ficar tudo tranquilo. Então, é esse sistema parasimpático que, por exemplo, cicatriza quando a gente se corta, quando a gente bate, fica roxo, quando a gente se machuca, é ele que vai atuar liberando substâncias, que são todas as substâncias, proteína, carboidratos, a fibrina, que é um tecido elástico que depois vai recompor a pele, enfim, um monte de coisa que é fisiológico que não nos interessa. Então, quando nós estamos em estresse, né, que o estresse é uma palavra usada muito genérica, porém ele é uma coisa muito específica que faz com que a gente esteja em alerta e acabe no tempo desenvolvendo as doenças. Exato. Então, nós vamos aprender a acalmar um pouco esse sistema através de um pequeno exercício de 5 minutos. Se você quiser gravar, né, quando você estiver assistindo e deixar lá no seu celular, né, porque eu mando para meus pacientes pós-sessão isso agora e falo, agora, porque as sessões são mensais, então, nesses 30 dias, você vai escutar toda noite isso. E, lógico que eu faço um pouco mais comprido, de 10 minutos, mas aqui eu vou fazer mais breve, para você poder, em 5 minutos, à noite ou de manhã, melhor à noite, né? Na hora que você chega em casa, depois que você fez a sua refeição com a família, ficou sozinha, encontra um lugar para você sentar, ou na hora que você deita na cama, tá tudo bem, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vai fechar os olhos primeiro e vai começar a respirar. E a gente vai precisar de um tempinho para isso. Então, eu vou começar a respirar, eu encontrei esse lugar confortável. Pode ser que nesse momento eu precise, então, me arrumar aí, arrumar minha postura, a minha posição. Fecho os olhos. E aí eu vou acompanhar esse movimento do ar. Então, vou imaginar que o ar entra pelas minhas narinas, desce pelos tubos aí, chega lá na barriga, abre um espaço interno e depois sai pelo mesmo caminho. Aí eu faço isso de novo, acompanho esse ar que vai abrir esse espaço interno. E solto. E agora eu vou fazer isso num tempo determinado. Então, eu vou contar 4 vezes, assim, 1, 2, 3, 4, inspirando. Aí eu retenho o ar 4 tempos. E solto em 4. 2, 3, 4. E mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 3, 4, retém. 2, 3, 4. E agora eu te convido a ver na sua frente uma grande porta. E aí observa essa porta, ela está fechada. E quando você abre, você se depara com uma paisagem. E aí você vai sair pela porta e começar a andar por essa paisagem. Então você sente seus pés no chão, sente o solo, que tipo de solo é, a temperatura. E aí vai se conectando com a paisagem em volta, por onde você está caminhando. Tem uma trilha aí, ou um caminho, ou uma estrada.
E aí você observa as cores, o tamanho das plantas, da natureza. E sente esse ar batendo na sua pele, como se fosse um toque suave no seu rosto, nos seus braços, nas suas pernas. E aí, de longe, você começa a escutar os sons. Os mais próximos, os mais distantes. E você chega num ponto onde você olha para um dos lados por onde você está caminhando e você vai ver um jardim. É um jardim muito especial. Ele é seu. E nesse jardim você encontra um lugar para você se sentar confortavelmente. Sinta-se apoiada aí. Ou apoiado, né? Pode ser que seja numa árvore, pode ser que seja num barranco. E ainda de olhos fechados, você vai colocar as duas mãos lá nos seus joelhos. E vai fazer uma pequena pressão. Então, pressiona como se fosse uns 3 gramas de pressão e solta. Aí vai subindo pela coxa. Pressiona e solta. Mais uma vez, pressiona e solta. E aí vai chegando lá perto do ventre, né? Vai pressionando e solta. E aí pressiona o ventre e solta. Vai subindo, pressionando e soltando a região do estômago. Até que você descansa as duas mãos lá no seu coração. E sente os batimentos cardíacos agora. Conecte-se com seu coração. E você pode olhar lá dentro. E você sabe que dentro do seu coração tem 4 câmaras. 4 vãos. E você pode se ver ali sentada agora, ou sentado, tranquilamente, nesse lugar de honra, nesse lugar tão especial. Isso. E agora devagarzinho vai esfregar uma mão na outra, até que ela se aqueça. Pode forçar um pouquinho mais, um pouquinho mais. E aí faz uma conchinha e coloca lá nos olhos. E sinta esse calor que pode entrar por aí. O calor que toca a sua pele. E agora devagarzinho vai levando a conchinha lá para os ouvidos. E vai tampar os ouvidos e aumentar um pouco a intensidade da sua respiração. Então, inspira. E pode até fazer um barulhinho para soltar. E nesse momento você pode escutar a vida que acontece dentro de você o tempo inteiro. Então, você inspira. E solta. Inspira e solta. E aí devagarzinho, se você tiver algum local no seu corpo que você sinta que precise disso, você pode levar as mãos até lá também. Respira e solta. Mais uma vez. E para finalizar, você coloca a sua mão direita no seu ombro esquerdo e a sua mão esquerda no seu ombro direito. E pode agora se dar esse abraço. Sinta isso. Sinta esse amor por você. Isso, devagarzinho vai soltando e vai abrindo os olhos. Então, essa é uma dica para você.
acalmar o seu sistema simpático e poder ter uma tranquilidade. Você que tem problema de sono, ansiedade, taquicardia, que nem eu falei no comecinho, né? Isso daí ajuda muito. Se você precisar resolver alguma coisa que te dê aquela, sabe, que a gente nem respira, que nem a Andréa falou e a gente falou durante esse tempo que a gente está aqui com você, faça isso todo dia que você vai ver como você vai melhorar. Isso é um movimento, Sim. não é só uma respiração, um exercício. Isso é movimento. Sim. E movimento é vida. Então, a consciência do movimento é vida. Traz a vida, isso, Traz exatamente. a vida. Então, a gente quer agradecer aí o acompanhamento de vocês nesse primeiro episódio, né? Eu espero que a gente se encontre muitas vezes e que a gente possa levar essa consciência para você. Então, não esquece de seguir a gente sempre, pode fazer as perguntas que você precisar lá no nosso YouTube, principalmente, né? E esse podcast vai ficar sempre disponível. E a gente te espera o mês que vem. Toda vez que a gente for publicar, que vai ser sempre no começo do mês, primeira ou segunda semana, a gente vai colocar nas redes sociais. E daí você já pode ir lá no YouTube acompanhar. A gente te espera, ok? Até mais. Até mais. Movimento é vida.